O fresco também dá um efeito lindo, tá? Não sofram. Ai, não quero fritar um manjericão. Não frite. Amadureça. Segunda-feira, sempre temos um prato sem carne aqui no Jantar o Quê, né? E hoje eu decidi trazer um ícone da cozinha sem medida, mas que na verdade esse precisa de medida, tá, gente? E como toda receita doce da minha vida, eu sempre tento fazer uma versão salgada dela. Quem já acompanha aqui o Jantar o Quê lembra do pudim de pão, que eu fiz uma versão com queijo, tomate, e aí eu decidi aplicar a mesma para essa receita. Hoje a gente vai fazer uma cheesecake. Só que essa cheesecake vai ser salgada e com tomate, porque é isso, né? Chamou o queijo, tem que chamar o tomate, que tem que chamar o manjericão. E é isso que vai estar nessa cheesecake bárbara. Para começar, nós vamos desidratar um pouco o tomate, que vai fazer às vezes de geleia, né? Então nós vamos desidratar esse tomate com um pouco de sal. Tem gente que bota açúcar, eu não boto. E aí nós vamos secar esse tomate ao forno. Então pode dar uma caprichadinha no sal, porque o sal vai ajudar ele a perder toda essa água. E aí nós vamos deixar ele aqui um pouquinho de molho, dando uma desidratada nesse escorredor. E aí depois a gente leva ele para secar ao forno. Ele é um tomate seco, improvisadinho, em casa. Dá pra fazer na air fryer, dá pra fazer no forno, só não dá pra fazer na panela. E é muito simples, então se você tem aí dificuldade de achar tomate seco ou acha tomates secos não de muita qualidade, porque às vezes o tomate seco que a gente encontra, eles vêm afundado num óleo que não é muito legal. Então esse aqui é um tomate seco em casa, né, que você pode fazer ou no forno ou na air fryer, que nada mais é que um mini forno de convecção, né? E aí você guarda ele do mesmo jeito, mas aí guarda num bom azeite, coloca ali um manjericãozinho, que esse tomate seco funciona para 1000 coisas, inclusive para comer puro. Aqui no nosso cheesecake, ele vai entrar num belíssimo pesto de tomate seco, que também é uma receita para levar para a vida. Então essa receita ela é cheia de etapas, essa cheesecake, mas tudo que você vai aprender aqui vai te libertar para fazer várias variações, várias variáveis. Então, enquanto o nosso tomate descansa, eu já tenho aqui uma belíssima massa, que inclusive, lembra que eu falei? Quem guarda tem? Essa aqui é a sobra daquela massa da torta de camarão da vovó Carmelita. É a mesma base, por isso que eu não vou ensinar aqui de novo. Se vocês tiverem dúvida, vão lá no site do Sabor e Arte, aponta aí seu celular pelo QR Code na tela, que lá vai ter essa receita, que é a receita da massa podre facinha. Manteiga, farinha, um pouco de água e sal, e temos. Porque eu vou usar isso aqui como base do nosso cheesecake. Então ela é ótima para aproveitar massas, sobras de massa, porque você não precisa cobrir, né? Para quiche também é perfeita, então você pode aproveitar essa massinha, que ela vai funcionar muito bem para o que a gente quer aqui. Também dá para você fazer esse cheesecake sem massa, tá? Se você tá aí numa dieta gluten free, é celíaco, não pode com massa de farinha, você pode simplesmente excluir a massa base desse cheesecake. Ou fazer outras massas com outras bases, outras farinhas. Tem massa com farinha de grão de bico, farinha de arroz. Mas se for fazer sem massa, é importante que você unte a sua base, a sua forma, para não grudar a sua cheesecake, tá? Mas eu aqui quero fazer com massa porque eu gosto de massa e acho que fica belo. A gente precisa de uma forma de fundo removível, tá? Que é essa aqui, ó. Porque depois, pra gente desenformar esse cheesecake, fica mais fácil nesse tipo de forma. Ó, veja que eu não abri ela muito fininha, tá? E é importante também deixar uma bordinha meio um pouquinho acima. Eu vou tirar o excesso, tá? Porque a gente não quer uma borda de torta nem de quiche.
A gente quer só realmente um fundo, só que a gente vai fazer uma beiradinha assim de mais ou menos meio centímetro, que é para segurar também a hora que a gente desenformar, facilitar a vida aqui. E aí vamos tirar esse excesso. Também é importante dar umas furadinhas nessa massa com o garfo. Pode furar no capricho, porque a gente não quer que ela retenha vapor e faça uma barriga. Se a gente não fizer esses furinhos, a hora que ela começar a assar, ela vai levantar e vai fazer uma barriga. Aí vai ficar estranho, né? Você não vai conseguir fazer um cheesecake, vai ficar um Ralph de skate ao contrário, né? Tipo... Porque toda massa tem água, né? E quando a gente assa, essa água sai, o vapor da água tenta sair, então a gente fura para facilitar a vida do vapor e ele sair sem deformar a nossa massa. Pronto, bastante furetas. Agora a gente vai levar para o forno. Esse forno tá a mais ou menos 200 graus. A gente vai dar uma pré-assada. O que isso significa? Não vamos assar até o final. É muito importante que essa massa não comece a dourar, porque depois a gente vai voltar para o forno e é aí que ela vai começar a dourar, já com o cheesecake em cima. Se você deixar ela dourar agora, quando você voltar para o forno, ela vai passar do ponto, vai ficar meio queimadinha. Agora, segunda etapa, nosso tomate já deu uma desidratadinha aqui, já deu uma minadinha de água, já começou o processo dele de desidratação. Nós vamos levar ele junto com a massa pro forno para já começar a fazer nossos toppings. E aí nós vamos fazer uma assada inteligente aqui, a gente vai colocar as duas coisas. Aqui eu tenho essa grade belíssima, que é muito boa para fazer tomate seco em casa. Porque o que acontece? Com ela, a gente consegue que o tomate seque por igual, porque o ar vai ficar circulando, o ar quente vai passar embaixo e em cima do tomate seco. Se você não tiver, você pode improvisar com qualquer outra grelha que você tem aí. Ah, mas se não tem de jeito nenhum, você vai ter que fazer o seu tomate seco direto na assadeira e aí você vai ter que sempre ficar virando ele, para ele secar dos dois lados. Tá? Por isso que isso aqui facilita muito, você não precisa ficar abrindo o forno e virar, porque o ar circula ao redor dele. Mas antes, nós vamos assar uns confizinhos aqui, porque eles vão estar no nosso decor do cheesecake. É tudo uma grande construção neste prato. Aliás, esse prato... ele também entrou na nossa ceia de Natal fatídica, que eu já contei no primeiro episódio da abóbora. No mesmo carro que estava a abóbora, que o motorista roubou a abóbora, ele também roubou essa cheesecake. Vou colocar um pouco de azeite conforme o combinado. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Não menos importante, vai os nossos belos tomates, que virarão tomates secos. Esses de cima, gente, eles vão demorar mais, porque eles são bem maiores que os de baixo. Então, a gente também precisa ficar de olho, porque a gente vai ter que tirar os confizinhos lá de baixo antes de tirar os tomates secos. Acabaram. E apesar de ter várias etapas, acaba sendo uma receita que quem mais trabalha é o forno. Vamos fazer o recheio da nossa cheesecake. E pro recheio da cheesecake, a coisa mais sine qua non, da qual não podemos abrir mão, é o cream cheese. Não sei qual substituto, porque requeijão não tem a mesma textura. Então, não tem a mesma funcionalidade, porque
O cream cheese, ele tem muito mais gordura que o requeijão. Então aqui a gente vai usar essa gordura a nosso favor. E, né, gente, é uma receita originalmente feita com cream cheese, então não aconselho fazer substituições nesse caso. Nós vamos dar uma batidinha nesse cream cheese só para ele ficar mais cremoso, para ele dar uma leve aerada. Ó, ele já fica bem mais cremoso, bem mais aerado. E aí a gente vai entrar com parmesão ralado. E agora nós vamos fazer a parte dos temperos desse cheesecake, que vai um temperinho. Aqui a gente tem umas folhinhas de manjericão, que eu já tinha pré-citado. Nós vamos fazer aquele corte chiffonade, que é quando você pega as folhas, assim, ó, faz um empilhadinho, e aí você faz um enroladinho. Mandieras já tá aqui. Pimenta do reino, ela que nunca pode faltar. Isso tudo é a gosto, tá? E noz moscada, porque já falei 1000 vezes aqui que noz moscada combina muito com receitas à base de leite, creme e afins. E agora vamos colocar os ovos. Esse ovo a gente não vai bater ele loucamente, tá? A gente vai bater ele pra misturar aqui na massa. Ele vai ficar com algumas pelotinhas, porque a gente tem que lembrar que no meio dele tem o parmesão. Já deve ter dado tempo da nossa massa. Vamos lá verificar. Certinho. Tá vendo? Ela não dourou, mas ela tá bem sequinha, tá começando já a ficar com carinha de massa assada. É isso que a gente quer, porque agora a gente vai deixar ela só perder esse super calor para colocar nosso recheio e aí levar o nosso cheesecake para assar. Bora botar esse recheio aqui, mas ó, é importante deixar que ele pelo menos amorne um pouco, entendeu? Pra não colocar o recheio e ele tomar um choque pesadelo aqui no calor da massa. Aquela batidinha já clássica pra sair as bolhas de ar. E bora pro forno. O tomatinho de baixo, o mini tomatinho, ele fica pronto antes do tomate seco. Então a gente vai verificar se ele também já chegou no ponto. Vou tirar eles daqui, vou voltar pra lá o nosso tomate seco, que demora ainda mais, tá? Os manjericão já ressecaram. E agora a gente pode voltar
o tomate seco pro forno. O nosso tomate seco, ele vai demorar um tempinho ali ainda, tá? Pelo menos 1 hora, 2 horas. Por isso, para ganhar tempo aqui no Jantar o Quê, as meninas já prepararam o tomate seco previamente para mim. Você pode usar o tomate seco pronto, que você compra pronto no supermercado, não tem nenhum problema. É que eu não queria perder a chance de te ensinar a fazer o tomate seco em casa, tá? Então nós vamos pegar um tomate seco pronto para fazer o pesto. Que o pesto vai ser como se fosse aquela geleia que cobre o cheesecake de frutas vermelhas. Nós vamos fazer um pesto de tomate seco maravilhoso que vai trazer essa umidade, fazer esse tchan e ser o tempero do nosso cheesecake, o topping, a cobertura. Ó, para vocês verem, o tomate seco fica assim. Eu, Larissa Fabiano Janara da Silva, eu não desidrato o tomate até a morte. Eu gosto dele seco, mas não totalmente seco, porque eu quero sentir ainda aquele saborzinho. Então, além de tudo, porque, gente, o processo do tomate seco não é só uma conserva, né? Ele também funciona para concentrar os sabores do tomate, porque como você desidrata o tomate, a água vai embora, o sabor dele potencializa e concentra, por isso que a gente faz esse processo. E a diferença é essa, ó, ele não queima, então ele não fica um tomate assado, não tem muitos, às vezes até um pontinho dá uma tostadinha, porque a gente não tem o controle 100% do calor do fogo. Mas ele, no geral, não fica assado, não fica aquele tomate tostado, entendeu? E aí, aqui, se você quisesse guardar ele na sua casa, você ia colocar num pote limpo, higienizado, esterilizado, daqueles de preferência que tem fechamento hermético, cobrir de azeite. Eu aconselho que seja azeite, porque combina muito e é um óleo saboroso. Um óleo neutro a gente não vai comer de colherada, né? Porque além de tudo o azeite fica aromatizado. Então, por exemplo, você vai fazer um macarrão, isso aqui você vai picar, pegar um pouco do azeite, já vai estar perfeito. E esse molho aqui que eu vou ensinar também é babado. Então, mais um desdobramento que você pode fazer com esse tomate seco. Lâminas de amêndoa. Aqui a gente tá usando a amêndoa crua, não tá torrada. Um dente de alho bem grandão, bem generoso. Balsâmico. Azeite. E o gelo. Pelo menos umas 2 pedras. O gelo entra para dar liquidez, segurar a cor, que ele vai liberar a água dele, ele vai virar água, né? Mas ele vai dar uma potencializada na cor desse pesto. E vou colocar um pouco de sal que eu ainda não coloquei. Tá no ponto o nosso cheesecake. Era isso que eu queria mostrar muito pra vocês. Ele não pode assar até ficar 100% firme. Tem que dar essa balançadinha no meio. E também não precisa pegar cor. A gente não quer dourar. Então ele vai ficar assim, ó. Treme-treme aqui no meio. A gente vai deixar esfriar. E enquanto ele esfria, eu vou ensinar mais uma frescurinha pra vocês, que é um manjericão pra finalizar e deixar esse cheesecake ainda mais lindo. Vou colocar ele na geladeira. Para dar um tchan na finalização do nosso cheesecake, nós vamos fazer um negócio, uma frescurinha aqui bem bonitinha. Esse manjericão, ele é frito mesmo. Você precisa separar as folhinhas do manjericão e é importante que elas estejam bem sequinhas, tá? Não pode estar molhada, porque a gente vai colocar um pouco de óleo aqui e a gente sabe que se a gente coloca água no óleo, ele explode. Cuidado, porque vai dar uma espirradinha, viu? E aí você dá essa controlada. Isso é a aguinha dele saindo, tá? Quando ele começar a ficar meio esbranquiçado assim, ó, já pode tirar. Se
Se você não tiver afim de fazer isso, de correr esse risco, você faz com manjericão fresco, também fica lindo. Tá tudo certo. Eu só queria ensinar mais esse truque. O azeite vira um azeite verdinho de manjericão, ó. Ele fica esverdeado. Nosso cheesecake já deve ter esfriado nesse tempo. Vou lá buscar pra gente decorar. Primeiro nós vamos soltar a bordinha dele aqui. Quando ele esfria, ó, ele fica bem firminho, então não se preocupe de tirar ele molinho daquele jeito. Vou usar um prato de apoio para desenformar, tirar a base, né? Porque eu não quero que ele fique com a base. Primeiro de tudo, vai o nosso pesto. Porque tradicionalmente as cheesecakes doces, elas levam uma cobertura de geleia. A mais clássica é a de frutas vermelhas. Aqui a gente tá usando também uma fruta vermelha, porém tomate. Eu coloquei bastante aqui, mas é importante que a gente não derrube, que a ideia não é que ele faça que nem calda de bolo, tá? Então vai até o limite aqui do aceitável. Eu gosto até que eu acho bonitinho que a gente tenha tomatinhos de tamanhos variados, porque aí fica uma coisa meio rústica. O manjericão frito, que a gente já colocou em outro recipiente, olha como ele fica meio vitrificado. Olha, ele fica vitrificado, fica meio transparente, eu acho lindo. O fresco também dá um efeito lindo, tá? Não sofram. Ai, não quero fritar o manjericão, não frite. Amadureça. Para dar textura e também sabor e mais um ponto de luz aqui de cor, a gente vai pôr umas amêndoas em lâminas tostadas, tá? Na massa do pesto a gente colocou ela crua, para ela dar corpo e cremosidade. Aqui a gente tá colocando ela tostada porque ela fica muito mais aromática, muito mais saborosa. E ó, é muito lindo. Eu tenho muito orgulho dessa receita. Já falei isso algumas vezes. E agora a gente vai degustar. Vou dar aquela garfada da felicidade. Olha, a textura ficou certinha. Ele tá molhadinho, cremoso. Vocês conseguem ver aí esse efeito? Ó, ele não oferece resistência ao garfo, ele fica muito firme. É pra ficar cremoso. A hora que você bota na boca, assim, desmancha, entendeu? Então vamos lá, vamos botar isso aqui pra desmanchar. Façam isso aqui, porque é uma receita muito boa. Como eu falei algumas vezes já hoje, eu tenho muito orgulho dessa receita. Eu acho ela muito bonita, muito saborosa, muito equilibrada. Se você vai fazer um eventinho, alguma coisinha, vai receber uns amigos, isso aqui é um mega prato, porque você pode fazer com antecedência e na hora é só você arrasar. Então é isso. Hoje vamos de cheesecake de tomate. E se você não é fã de tomate, você pode variar com infinitas coberturas, tá? Qualquer coisa vai ficar boa. Tudo que combina com cream cheese vai combinar aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa receita. E amanhã espero vocês para mais um Jantar o Quê?